a gente responde, tá? Renovação do Ryan com o Vasco. O Bruno Andrade tem trazido essas informações pra gente, até porque ontem o Ryan brilhou de novo. O moleque tá jogando muita bola. Tá encantado com o Ryan. Meu filho Ryan. Não sei se é seu filho ou filho do Diniz, porque o Diniz adora o Ryan, que é o Ryan na seleção, Andrade. Ô, Hernan. É pai... O Diniz é o padrasto. Eu vou dizer que eu sou o pai. Vamos fazer um teste aí de paternidade. Chama o Ratinho. Chama. Mas o Bruno Andrade traz as informações pra gente que o Vasco só negocia por mais de 30 milhões e tem a questão da renovação do contrato agora. O Vascão pode ir numa dessas e ir até pra Libertadores. É top 8. 30 milhões de euros, hein? 30 milhões de euros. 30 milhões de euros. Então, essa valorização do Ryan entra na conta do Diniz. Não vou, mas o Diniz é o responsável. Não, tem o Pedrinho, tem o Admar Lopes, a diretoria tal, que trabalham para essa renovação do Ryan e hoje essa supervalorização do jogador. Mas dentro de campo, o trabalho do Diniz foi fundamental para o desenvolvimento desse jogador que brilhou mais uma vez ontem. O Diniz e o Pedrinho, eles têm uma relação que é uma relação que foi de confiança desde o começo. Assim, o Diniz tinha outras ofertas, poderia escolher outros mercados e quando o Vasco bateu na porta, a conversa com o Pedrinho foi muito reta. O Pedrinho virou para o Diniz e falou assim, estamos num momento difícil, é um momento que a torcida está carente de conquistas, é um momento difícil do clube financeiro, mas aqui eu vou bancar você. Eu acredito no trabalho, eu acredito no seu desenvolvimento, você como técnico, você como pessoa, e aqui eu vou te bancar até o fim. Então teve uma conversa olho no olho e o Diniz sentiu do Pedrinho que ali ele teria respaldo para trabalhar. E independentemente do tempo para o futebol do Vasco render do jeito que o Diniz gostaria, ele teria esse respaldo do Pedrinho e da diretoria. Então ele abraça o projeto Vasco. Hoje, falar em Vasco, numa realidade de pensar em Libertadores, pré-Libertadores e o time semifinalista da Copa do Brasil, dá para cravar que o ano que vem, no final da temporada, independentemente do Vasco conquistar ou não, se tiver conquistas ou não, mas o time está muito fechado para ter uma conquista de vaga na Libertadores ou chegar na final da Copa do Brasil, quiçá. E o Diniz vai ter uma continuidade no Vasco. O contrato dele acaba em fim de 26. Mas aí você já tem uma extensão, já tem uma renovação de não entrar no último ano de contrato sem ter ali o negócio fechado. E aí, obviamente, você tem um aumento, uma valorização salarial, aquela coisa toda. Sim. Mas, de antemão, eu já digo para vocês, não vai ser dinheiro o problema, de repente, de se arrastar uma renovação. Não é dinheiro a questão que vai dificultar qualquer coisa de extensão de contrato do Vasco com o Diniz. E essa história do Ryan, de se supervalorizar, entrar, e se vier uma negociação, entrar uma grana boa para o Vasco, é um pouco também de pensar, o Diniz faz o clube ganhar dinheiro. Merece, E aí merece um aumento. Porque e o Diniz ontem na entrevista ele elogiou bastante a relação, justamente isso, a relação de confiança que ele tem e o respaldo que ele tem do Pedrinho. O Bruno Andrade, além do Ryan, claro, tem o Nuno Moreira, né, que vai muito bem aí no Vasco, mas a ansiedade do Vascaíno é por essa renovação de contrato aí do atacante, que ontem brilhou mais uma vez no momento que o jogo estava até um pouco enrolado ali pro Vasco, e aí o Ryan abre o placar e a história do jogo muda. E o Nuno Moreira é muito bom jogador, pude acompanhar ele aqui no futebol português. Sobre o Ryan, a informação ainda é a mesma de ontem. O Vasco já colocou na mesa dele, ou do caso, nos representantes dele, um novo contrato até dezembro de 2028. O contrato atual é válido até dezembro de 26, então eles tentam essa extensão por mais 2 temporadas, sobretudo para aumentar a cláusula, a multa rescisória. Lembrando então que o Vasco não faz uma negociação abaixo dos 30 milhões de euros, já pensando evidentemente na renovação. Não custa lembrar que o Pini Zahavi, ex-MSI, enfim, aquela agência, empresa que tomou conta do Corinthians entre 2005 e 2007, o Pini Zahavi é o principal intermediário da história do Ryan. Ele não é empresário do Ryan, mas é intermediário, tem autorização para buscar ofertas do futebol europeu, mas o Ryan por enquanto não respondeu, no caso seus representantes não responderam essa proposta de renovação. Acredito eu que vão esperar terminar a temporada, perceber se o Vasco vai ou não vai por uma competição
Sul-Americana, como é que vai ser a valorização da equipe e, consequentemente, do jogador para ter essa decisão. Mas a proposta já foi entregue, está nas mãos do Ryan. Boa, a gente vai seguir também aí com todas as informações envolvendo o jovem do Vasco. Tem uma pergunta aqui, olha, e já vou colocar o Vinícius Nicoletti pra gente falar do Galo, hoje aqui na ESPN, tá? Na ESPN, no Disney Plus, tem semifinal da Copa Sul-Americana e a gente acompanha com exclusividade aqui. Atual e onde estes times vão estar no Campeonato Brasileiro, a própria Copa do Brasil, que o Vasco pode ganhar. Então, assim, acho que não tem muita discussão, né? Para o Vasco, o objetivo tem que ser esse. E, claro, hoje, olhando ainda mais para uma Copa do Brasil que não tem Palmeiras, que não tem Flamengo, sim. Sonhar também com o título da Copa. O confronto direto é contra, perdão, Birner, o confronto direto é contra o Fluminense e depois, numa eventual final, pode ser o Corinthians ou pode ser o Cruzeiro. O Vasco que recentemente venceu o Cruzeiro por 2-0. Só uma coisa aqui para te passar, Três Birner. candidatos dessa semi estão numa zona que a Copa do Brasil leva para a Libertadores e faz todo sentido. Que é o Fluminense, que ainda não chegou lá, o Vasco e o Corinthians. O Cruzeiro é o terceiro, Esse já tá. dificilmente ele não vai, teria que... Para o Vasco, se ele não for o campeão da Copa do Brasil, o melhor seria o Cruzeiro ser... O Cruzeiro já está na Libertadores. Já. Na fase de grupos da Libertadores. O Cruzeiro já está classificado, mesmo matematicamente não estando ainda, na prática já está classificado. O Cruzeiro tem 10 pontos a mais que o quinto colocado. Perfeito. Não vai perder a vaga. Perfeito. Ainda mais pelo futebol que joga. E tem o mesmo número de jogos do quinto colocado. É bom lembrar também. Eu acho que, primeiro, o Vasco tem que se concentrar, o principal objetivo é ganhar a Copa do Brasil. Sim. E jogando partida após partida, porque... A diferença para o sexto colocado de 7 pontos é uma diferença considerável. Sim. Ele tem um jogo a mais que o Bahia, mesmo número de jogos que o Botafogo, ambos têm 46 pontos, o Vasco tem 39. É difícil ultrapassá-los, tá? Restando para o Vasco 9 partidas. Ia ser uma façanha ultrapassar. Não sei, precisa fazer uma campanha espetacular para isso. De qualquer forma, eu acho que vai jogando, vai conseguindo e vai vendo se o Bahia e o Botafogo tropeçam bastante, com o Vasco ganhando muito. Eu acho que não vai conseguir ultrapassar essas equipes. Tá? Eu acho que o Vasco briga de maneira muito realista e palpável pela 7ª posição, que provavelmente dará uma vaga na Libertadores, porque a chance de Palmeiras ou Flamengo ganhar a Libertadores é razoável para boa, sendo bem pessimista, porque a chance é enorme na prática. E o Cruzeiro, que está na 3ª colocação, o melhor time da Copa do Brasil, ou seja, abriria uma 7ª vaga, né? O Cruzeiro está 10 pontos do quinto colocado, que é o Botafogo. Já está classificado para a Copa do São 10 pontos de diferença para o quinto. Quinto é uma vaga, fase anterior é de grupos. Com 9 jogos pela frente. 9 jogos. 27 pontos, ele tem a diferença de 10. Então, é muito difícil que Cruzeiro e Mirassol não estejam na vaga direta para a Libertadores da América. Até porque, pelo que o Mirassol está jogando, né? É impossível. O Mirassol ainda tem alguma chance de perder para os times que têm 6 pontos atrás. Não tem alguma chance para Botafogo e Bahia. 6 pontos, ele tá 6 pontos. E para o Bahia tem um jogo a menos, então são 3 pontos perdidos. Então tá na briga ali. Mas eu não vejo nem Botafogo nem Bahia com a consistência do Mirassol. Eu acho que não é só uma questão de matemática, é o que esses times, esse bololô aqui, que você falou, né? Tem uma leva de times ali numa oscilação de meio de tabela. O que eles estão jogando, porque assim, o Vasco não está jogando hoje menos que o São Paulo, não está jogando menos que o Bragantino, não está jogando menos que o Corinthians, não está jogando menos que o Fluminense, que foi o adversário hoje, né? Então, aí se você quiser colocar Grêmio, Ceará, ele joga mais até o Inter, você pode até lá embaixo, o Inter, o Galo, você pode até lá embaixo, o Santos, você pode pegar toda essa leva aqui, o Vasco não está jogando mesmo. Ou ele está jogando a mesma coisa, ou ele está melhor do que essas equipes. Situação de momento do Vasco. Os últimos 6 jogos são 4 vitórias, um empate com o Flamengo e uma derrota para o Palmeiras 3-0. O único jogo em que o Ryan não fez gols foi, obviamente, o 3-0, que o Vasco não fez gol. Porque quando o Vasco fez gol, tem gol do Ryan. E com o Palmeiras voando, né? Contra o Cruzeiro, exatamente. Muito. Voando. Então, assim, contra o Cruzeiro, tem gol do Ryan. Contra o Fortaleza, tem gol do Ryan. Contra o Vitória, tem 2 gols do Ryan. Contra o Flamengo, gol de empate, gol do Ryan. Hoje, gol do Ryan. Enfim, com o Coutinho atuando bem, goleiro firme, laterais... Os reforços também ajudaram muito. Quer dizer, me parece que o melhor momento desses times aqui é o do Vasco. De bola, não é e só a classificação de baixo, você está falando. A questão é que ele tem que, muito provavelmente, ganhar uma posição, como o Birner falou, porque
Quando eu falo desse de baixo, Porque, assim, assim, sustentar sua posição para olhar para cima. A gente sempre entendeu? fala que podem chegar 9, mas neste ano não dá para chegar aos 9 primeiros colocados do Brasileiro, porque o Atlético pode muito bem ser campeão da Sul-Americana, mas dificilmente vai estar entre os 8 primeiros colocados. Muito Portanto, difícil. 9 vagas no Brasileiro, quer dizer, 9 vagas que eu digo, né? Os 9 primeiros colocados indo a competições sul-americanas não me parece provável justamente por causa do Atlético, que é o único candidato brasileiro na Sul-Americana. Mas sim, o Cruzeiro tem boas chances de ser o campeão da Copa do Brasil. Para muita gente é inclusive o favorito para isso. E como o Birner já disse, Flamengo ou Palmeiras, um dos dois ganhar Libertadores também, a chance é até maior que isso aconteça. Então, você pode ter as 8 primeiras colocações. Ou seja, pode acontecer do Vasco não precisar ganhar posição para ter uma vaga, né, na próxima. E tá aí, você vê nesse momento as palavras da galera da ESPN falando sobre Vasco da Gama 2, Fluminense 0 pelo Campeonato Brasileiro. Informação muito importante ali do André Hernan sobre Fernando Diniz. Fernando Diniz deve renovar em breve aí seu contrato com a equipe do Vasco da Gama e continuar na temporada de 2026. O vínculo dele já vai até o final da próxima temporada, porém, o Vasco da Gama estuda aumentar o salário e aumentar também, consequentemente, o seu tempo de contrato e multa rescisória. Fernando Diniz é um técnico que demorou, mas encaixou na equipe do Vasco. Conseguiu ali fazer uma equipe sólida defensivamente, coisa que tinha muita dificuldade. Tudo isso graças ao Robert Renan e Carlos Cuesta, que trouxe ali, digamos assim, uma solidez defensiva para a equipe do Vasco. Cauã Barros também retornando de empréstimo foi muito importante, tem sido muito importante para o esquema tático do técnico Fernando Diniz. E, obviamente, né, Carlos Andrés Gomes, Rayan bem lapidado pelo Diniz. Então, o Diniz tem muito mais pontos positivos do que negativos nessa temporada com o Vasco da Gama. Precisou de tempo, precisou de encaixes, mas quando isso aconteceu, o Vasco da Gama começou a vencer na tabela de classificação e subir, escalar ali um monte, né? Porque o Vasco estava mal ali demais com o Diniz, brigando para não cair, e depois, cara, virou a chave total, tá na semifinal da Copa do Brasil e também tá ali brigando na parte de cima da tabela de classificação. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil. Conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, velho. Tamo junto. E é nóis! Fui!